noite. Sejam bem-vindos a esse encontro. Na verdade, estou me sentindo meio longe por trás desse microfone. Mas que bom que nós estamos juntos. O Dilton é legal, né? Porque ele coloca assim uma responsabilidade logo quando ele fala de padrão. Eu fico me tremendo todinha, meu Deus. E não é assim. E agora? Será que eu vou dar conta, eu e a minha cola? Se não der conta, eu te dou a conta. Hoje esse tema Ecologia e Educação, ele nos remete a esse mês de junho, né, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós estamos nesse momento, em pleno século XXI, vivendo experiências nunca vividas, né, no planeta. Colhendo, como disse a mensagem, uma semeadura feita desde os primeiros momentos que os espíritos pisaram neste planeta e iniciaram o seu processo de reencarnação. Parece que estudando a história, entendendo toda a concepção do mundo, do homem, de como ele viveu até hoje, como nós estamos vivendo até hoje, porque esse homem que viveu lá atrás nada mais é do que nós vivendo até hoje, ou para aqueles que não acreditam na reencarnação e que já puderam ter passado pelas diversas experiências na Terra, nós podemos também lembrar da experiência de Jung, né, com os arquétipos. Carregamos as imagens e as experiências dos ancestrais. Tem alguns estudos arqueológicos que confirmam que os povos que desapareceram na face da Terra, como os maias, os incas, os vikings, os povos da Ilha de Páscoa, e que eles desapareceram por uma questão ecológica, por uma questão ambiental. Não vamos aqui falar nos detalhes sobre tudo isso, mas fica a dica, né, para pesquisa, quem quiser tiver dúvidas de pesquisar, principalmente na Ilha de Páscoa, onde eles destruíram toda a natureza para ter madeiras, para carregar aquelas estátuas gigantes que eles construíram de pedras, e os rios ficaram todos assoreados e eles foram perdendo a condição de viver, de sobreviver na Ilha de Páscoa, assim como os maias, os incas. Então, existem esses estudos arqueológicos comprovando que todo o desaparecimento desses povos antigos foi por questões ambientais. Então, pelo que nós estamos vendo no planeta, se continuarmos desse jeito, nem temos muitos mistérios em prever aonde nós vamos parar. Mas nós estamos aqui, ainda. E aí eu gostaria de perguntar de vocês. Vocês gostam do mundo como ele é, como ele está? Do mundo que eu falo, do planeta Terra. Vocês já pararam para pensar se vocês gostam de estar como estão? Porque nós estamos vivendo muito uma experiência de pensar que tudo isso, toda a situação ecológica do planeta, econômica, política, social, ela tem a ver com questões puramente materiais. Mas eu costumo dizer que só um tolo, só um momento de tolice nosso é que nos leva a querer afirmar que os nossos problemas são físicos, materiais. Antes de falarmos da mensagem propriamente dita do Raul Teixeira, que é do livro Educação e Vivências, psicografia de Raul pelo Espírito Camilo, e o título é Educação e Ecologia, o Raul nos traz uma mensagem fabulosa aqui. Então, antes de trazer a mensagem propriamente dele, eu queria perguntar de vocês. O que vocês acham que é a causa da nossa miséria? Será que a nossa miséria, a condição, a situação que estamos no planeta, sendo físico, é um problema realmente físico ou é um problema psicológico?
que não é uma miséria psicológica, moral, espiritual do homem? Já pararam para pensar nisso? Por que colocar placas proibindo jogar lixo, proibindo fazer isso? Não pode queimar, não pode matar, não pode destruir. Vamos reciclar, vamos... Tudo isso são coisas não necessárias. São essenciais, é uma questão de sobrevivência. Ou nós aprendemos essa arte, ou nós saímos do consumismo e entramos numa outra era, que é a era de reciclar, do minimalismo mesmo, de diminuir, reduzir o consumismo, ou vamos voltar. Não vamos mais ter condição de sobreviver no planeta, vamos destruir o nosso planeta. Isso está bem claro. Eu acredito que está bem claro para todo mundo. Eu nem gosto de falar isso porque parece algo assim muito dramático, mas não é dramático. É a nossa realidade. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos urgente acordar, porque a natureza pede socorro. Quem é a natureza? São as árvores, os animais, os vegetais, os minerais? Tudo que existe no planeta. Tudo é natureza. Então, quando nós vemos que há uma dificuldade de entendermos o processo de manutenção do planeta que nos acolheu para reencarnarmos, para vivermos a nossa experiência de evolução espiritual, nós vamos ver que é muito mais. Nós passamos por processos muito maiores de miséria psicológica, espiritual, moral do que material. Por lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a Terra teria condições de alimentar todos os seres que nela habitam, todos os seus filhos. Kardec nos escreve assim. E os espíritos dizem que sim. Não importa quantos espíritos reencarnam no planeta, existem condições sim do planeta alimentar todos os seus filhos. Mas por conta da maior miséria que o ser humano vive, que é a miséria moral, ou seja, o predomínio do orgulho, do egoísmo, a maior parte passa fome. Entende? Então, o nosso problema é físico, é material? Não. É a miséria psicológica, moral e espiritual. Porque a falta de alimento, ela não é escassez material, gente. Não é. Não é escassez de comida, é falta de solidariedade. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que hoje no planeta, estatisticamente, tem algumas informações de que está morrendo mais gente por excesso de comida porque de falta? Ou esses que estão se alimentando de forma excessiva poderiam compartilhar mais? Então, não é escassez de comida. Está lá no Livro dos Espíritos. É falta de solidariedade. A miséria, ela não é falta de bens materiais. Ela é falta de fraternidade. Essa é a maior escassez nossa. Nós temos uma dificuldade imensa de lidar com esses dois aspectos, que, segundo o Espírito Emmanuel, é a lei que rege o universo. É a lei da solidariedade e a lei da fraternidade. Por isso que todos os mundos, todas as leis são conectadas, um ajuda o outro. O Sol fornece energia para a Terra e vem a chuva e faz florescer. Mas precisa da energia do Sol. E os dois em conjunto, Sol, chuva. Ou seja, tudo no planeta é um processo de conexão. Assim, o Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, vai lembrar que especialistas na Terra, visando apenas, pautando dentro de um ângulo de uma visão de cunho materialista, vivem diversas afirmativas, eles trazem uma postura em diversas afirmativas, mas que demonstram um grande paradoxo na sua postura. Porque se fala muito da questão ambiental, das condições do planeta,
Então, se fala, existem muitas áreas de estudos geológicos. Tudo isso são fundamentais, são importantes. São questões que envolvem a diversidade do planeta, os animais, o que está em extinção, a luta para tirar os animais de extinção para que voltem novamente ao seu habitat natural, a luta para que a terra volte a florescer nas áreas que não floresciam mais, para equilibrar o ecossistema de maneira geral. Então, existem muitas preocupações, diz o Espírito Camilo. Aparecem notáveis órgãos. Muitas ONGs hoje nós temos no mundo que buscam salvar o planeta, salvando os animais da extinção, salvando a natureza, salvando as plantas, né? Ou seja, mas tudo isso que nós vemos o maior destaque, principalmente no Brasil, ainda é o destaque dentro da questão material. Então, a palavra ecologia, ela significa estudo da casa, né? Ecos vem de oikos, né? Do grego, casa, e logia de logos, também do grego, que é estudo, saber, conhecimento. Então, ecologia é o estudo da casa. No caso, estudo, para os gregos, não é um estudo simplesmente teórico como nós temos hoje. Não é um estudo apenas de traduzir uma informação, mas é um estudo da educação mesmo. Então, quando nós falamos de educação e ecologia, nós estamos falando de ecologia, que é o estudo da casa, e esse estudo, ele está vinculado à educação. Então, se eu for analisar apenas a questão material, da sobrevivência material, ela é importante, mas o essencial aí entra a educação. Mas não a educação, como nós vemos, apenas no nível de educação, de alfabetização, como nós costumamos ver. Então, existe uma luta pela alfabetização, digamos assim, no Brasil. A alfabetização é importante, mas a alfabetização não significa educação. Nós temos um índice altíssimo no Brasil de analfabetos funcionais. E quem é um analfabeto funcional? É o que sabe ler, mas não lê. Não estuda, não busca aprender, não se compromete. Ou seja, o que poderia salvar o planeta? Diz o Camilo, um homem veneradamente educado, ou seja, um homem onde o essencial fosse realmente a educação. No caso da educação espírita, como estamos trazendo essa condição para a relação com o espiritismo, nós veremos com Emmanuel um homem que, na sua essência, ele busca a espiritualidade. Ele sabe que tudo é importante no mundo, mas o que é essencial é a espiritualidade. Por que o essencial é a espiritualidade? Por que será, né? Se o Dilton quisesse pagar uma pizza, eu ia fazer um sorteio aqui. Quem acertasse, o Dilton pagava uma pizza. Por que será que o essencial para o nosso planeta é a espiritualidade? Quem nós somos aqui? Nós somos um ser material que vamos um dia passear no mundo espiritual e voltamos, ou nós somos um ser espiritual que viemos dar uma volta aqui, aprender, viver esse processo de provas e expiações, se aperfeiçoar, procurar, pelo menos, dar um passo rumo ao caminho da autoiluminação? Quem nós somos? Nós somos espíritos imortais. Isso não é uma crença, isso é um fato. Nós viemos aqui movidos pelo processo da reencarnação, faz parte da lei do progresso. Então, a espiritualidade ela é essencial, porque se nós estamos aqui para o processo de reencarnação, para vivermos essa experiência da reencarnação, nós precisamos nos sentirmos assim, responsáveis. Aí não é só responsável por um único ponto, mas responsáveis pelo compromisso que nós assumimos de estar aqui. E aí, responsável por toda uma condição de mundo que nos acolheu. Então, o Camilo, ele vai lembrar que a educação, ela não adianta ela ficar só nesse vínculo do processo material, do título,
de saber, só do conhecer. Por isso que às vezes as pessoas falam muito da questão do conhecimento. A pessoa tem tanto conhecimento, mas não é educado, tem tanto conhecimento, mas age de uma outra forma, como se não tivesse, como se não fosse educado. De fato, educação significa conhecimento. Conhecimento significa que eu recebo uma informação e eu consigo traduzir. Então eu posso ler um livro, eu leio esse livro aqui, leio o livro Educação e Vivências do Camilo e entendo o que ele está dizendo. Então, ter conhecimento, olha, eu vou aqui e vou falar desse livro. Ter conhecimento, eu leio essa mensagem, leio a mensagem do Camilo, traduzi, entendi o que ele quis dizer e passo esse ponto. Isso é ter conhecimento. É ler todas as obras espíritas, todas as 22 obras espíritas, né, que não se resume apenas nas 5 obras básicas, mas nós fomos contabilizar mais ou menos umas 22 obras fundamentais da codificação espírita, conhecer todas essas obras e saber explicar o que diz cada uma delas. Isso é conhecimento, não significa educação. Educação significa quando o conhecimento que eu tenho me coloca numa pauta, num processo de transformação, que é o que os gregos trouxeram para o nosso entendimento como a praxis. O meu comportamento é de acordo com o meu conhecimento. Então, ter conhecimento, eu conheço, eu já li, eu sei. Na hora que eu vou agir, qual é o meu comportamento? Eu sei lá, é de acordo com meus instintos, com meus impulsos. Então, o comportamento, ele está ali, baseado no instinto. É um aspecto material. Nós somos instintos. E o conhecimento? O conhecimento seria a possibilidade de eu sublimar o instinto e não viver mais só de impulso. Então, o que está destruindo o nosso planeta? A nossa condição meramente instintiva. Não é? A luta pela sobrevivência. Então, é o mesmo sentido quando nós estávamos lá na caverna. A gente sai e tenta sobreviver de qualquer jeito. E nós não paramos para pensar qual é, afinal de contas, o objetivo de nós estarmos aqui. E aí nós não nos importamos com a condição do planeta, se vai se portar, se não vai. Então, como o Camilo nos traz, somente um indivíduo humano moralmente bem formado, moralmente educado, atingirá um nível de entendimento do mundo e do respeito à vida. Porque não é só a sua vida. Quando eu estou no modo só sobrevivência, eu estou preocupado com a minha vida, com a minha sobrevivência. Então, eu não me importo de destruir, de queimar, de encontrar ouro, de destruir todo o rio. Eu não me importo, porque o importante é o ouro que eu vou encontrar, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ficar rico. É quantas árvores eu vou tirar. Eu não me importo. Eu não me importo se eu vou jogar lixo, se o lixo vai embora, se vai fechar a saída dos igarapés, se vai contaminar os rios. Eu não me importo. Porque para mim, eu me importo com aqui agora, eu quero me ver livre desse lixo. Eu jogo em qualquer lugar. Eu quero dinheiro para sobreviver, então não me importo se vai derrubar árvore, se não vai. Entende? Então, não me ocupar com o meio ambiente significa que eu não me importo com a vida. Eu estou preocupada em sobreviver. E aí eu quero sobreviver. E eu quero sobreviver assim, de qualquer jeito, comendo um pão com manteiga. Eu quero muito mais. Então, a visão da proposta do Espiritismo, dessa educação do ser que se educa moralmente, que sai desse viés apenas do conhecimento, de saber o que, de ter entendimento do que a proposta do conhecimento no mundo traz, mas o que significa na vida. E isso serve muito para as crianças. Então, olha, em pleno século XXI, nós estamos vendo os pais educando as crianças, ainda dizendo que elas têm que se preocupar com a profissão, no quanto que elas vão ganhar, que não pode escolher qualquer profissão, tem que ganhar, e não pode ganhar, né? Tem que ganhar muito dinheiro, tem que ser rico, tem que ser... Gente, ser rico hoje em dia, pensar em ser rico, é um processo de
de descaso em relação a tanta miséria que existe. É ostentação a miséria. Não é que a riqueza seja ruim, não. Mas é que nós deveríamos pensar um pouco mais naquilo que nós já temos, onde nós chegamos e como nós podemos trabalhar com isso aqui que nós temos agora. Como quem tem muito pode começar a investir melhor em outras condições que não sejam só ter cada vez mais. Aonde você chegou, o que você já pode fazer para fazer? Porque nós não vamos, só um não consegue mover o mundo. Mas cada um de nós, com um comportamento mais definido e pautado em valores que realmente acredita, é que faz a diferença. Porque essa educação moral que a doutrina espírita propõe é essa união da razão e do coração. Só que o que aconteceu? Acabou entrando na mesma, como diz os jovens, na mesma vibe, né? De um mundo onde o conhecimento serviu para juntar, para ter uma condição de separar, criou um muro entre a razão e o coração. E o conhecimento, ele não é e nunca foi para levantar um muro entre a razão e o coração, mas para fazer uma ponte. Para fazer uma ponte. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma conversa num determinado local de uma pessoa que estava estudando, isso faz tempo, acho que eu estava na universidade, eu nunca esqueci, porque a pessoa fazia engenharia florestal. E alguém comentou com a pessoa, no meio onde nós estávamos, né, se ela ia defender o meio ambiente, alguma coisa nesse sistema. Ela disse, olha, aí depende do quanto eu vou ganhar. Porque se tiver dinheiro na mão, eu não me importo com a árvore no chão. Isso faz muito tempo. E para mim essa fala ficou ecoando, e eu estou vendo hoje, né, as coisas acontecerem. Não me importa se vai ter dinheiro na mão, se tiver árvore na mão, se tiver dinheiro na mão, eu não me importo com a árvore no chão. Então a fala daquela estudante de engenharia ambiental, engenharia florestal, como se fosse um eco no nosso planeta, no nosso estado. Então, o conhecimento ele acabou desaparecendo. O cuidado, como diz o Camilo, com os animais, com os vegetais, com os minerais, com tudo que embeleza o nosso planeta, com tudo que precisa trazer o equilíbrio, ele é fundamental. No entanto, é preciso não esquecer que tanto as crianças, quanto os adultos, quanto os anciãos, quanto a todos os seres humanos que vivem em nosso planeta, a preocupação ecológica, ela tem que ser um todo, ela tem que ser uma visão global, onde possa permear o nosso comportamento, a nossa vida. Ou seja, atenção devida ao respeito a todos, a todas as pessoas, a todos os seres. É um movimento, a falar em ecologia é um movimento de conexão. Porque, de repente, eu posso estar aqui defendendo as árvores, defendendo a natureza, mas viro de costas, ajo com descaso para uma criança passando fome. Entende? Para a necessidade real daqueles que convivem ao meu lado. Não há educação sem essa conexão entre razão e coração. E não há um conhecimento, não há meio ambiente favorável se eu não estiver conectado, fazendo essa conexão com todos os seres. Animais, racionais, irracionais, comigo e com todos que estão à minha volta. Esse é o grande exercício que nós precisamos fazer. Porque a questão de separar, quando nós separamos, nós criamos o excesso. E aí nós lembramos que os sábios mais antigos, principalmente os gregos, eles pregavam muito essa frase, nada em excesso. Dizem até que lá no portal de Delfos, onde estava escrito homem conhece-te a ti mesmo, estava escrito também nada em excesso,
e não te comprometas. Eu adoro não te comprometas. Ou seja, nada de excesso. É um conhecimento que sempre foi destaque dos sábios mais antigos. E nós vamos ver que o que levou os excessos do homem até hoje? O que levou? O excesso de crença levou às guerras. Em nome de Jesus ainda, do ser mais pacífico, mais conectado com a natureza, com todo. Jesus, grande parte dos seus ensinamentos, eles nos fazia olhar para a natureza. Então, o homem mais conectado com todo o planeta ainda dizia assim, eu e Deus somos um. Ou seja, ele não era conectado só com o planeta, ele era conectado com o universo inteiro. Por conta dos excessos, em nome desse homem conectado com o universo, se fizeram guerras enormes, terríveis. Terríveis. As guerras mais terríveis que já aconteceram foram as guerras religiosas, principalmente as guerras em nome de Jesus. Ou seja, aí depois da Idade Média veio o iluminismo, veio a busca pelo conhecimento, veio o despertar da razão. Só que começou o excesso do conhecimento, começou o excesso da razão, da mente analítica, do pensamento filosófico pautado apenas na ciência positiva. E aí esse excesso levou o quê? Levou a outras guerras extremas e ao egocentrismo. Hoje nós temos a titularização, daquele que se torna graduado. Bom, você tem faculdade? Mas você já se formou? Você tem mestrado? Você tem doutorado? Não, eu esqueci de fazer. Então, ou seja, por quê? Porque chegou aos excessos da razão analítica. E esse excesso separou o homem do coração, das coisas realmente essenciais. Aí o conhecimento foi para o excesso do ganho. A maioria das pessoas pensam em ter conhecimento para ganhar mais, para ter dinheiro. Eu digo muito isso na universidade, quando eu gosto de dar aula no primeiro período, e gosto de dizer para os alunos, olha, se você está aqui apenas por um título para ter um emprego, eu sinto lhe informar, você perdeu a sua viagem. Você vai ter o título, não tenha dúvida, mas vai ser uma perda de tempo enorme. Daqui a 5 anos você sair dessa universidade com o título. Você perdeu muito do seu tempo, perdeu uma parte da sua vida. Eu digo isso para os meus alunos. Agora, se você veio aqui para que esse conhecimento te ajude a ser um ser humano melhor, te ajude a ter uma profissão, ter melhores recursos materiais, mas, acima de tudo, ser um ser humano melhor, esses 5 anos podem se transformar em 50 anos para a sua vida. Mas o excesso da razão analítica levou o homem a esse deslumbre pelo título, pelo cargo, pela profissão. E aí abandona o quê? O que é essencial, o que está em sua volta. Então, nós vamos ter, em pleno século XXI, todo o resultado, quando nós falamos de meio ambiente, Semana da Ecologia, o que é, na verdade, tudo isso que está acontecendo? O que aconteceu com o nosso planeta? O excesso do egocentrismo. O egoísmo explodiu no mundo e se transformou no líder, como diz o Espírito Emmanuel. O egoísmo e o orgulho são as causas dos piores males da humanidade. E hoje, com todo o nosso conflito, com todo o conflito que o mundo está vivendo, esse é o retrato de todos os nossos excessos. Qual é o seu excesso? Qual é o movimento que você está fazendo hoje para encontrar esse equilíbrio? Para se integrar, de fato, no movimento real da sua existência. O que significa a reencarnação para você? Ainda é uma crença? É um princípio básico da doutrina espírita? É um sistema teórico? É um valor de algumas religiões espiritualistas? O que é a reencarnação para você? Porque só no momento que nós começarmos a fazer essas perguntas sinceramente, para o nosso coração, nós vamos entender qual é a finalidade da educação, de fato.
que a educação ela vai perpassar por grandes princípios e valores. Como disse o grande educador Edgar Morin. Quando eu recebo uma informação, eu preciso traduzir. Se eu traduzir, ela se transforma em conhecimento. Se esse conhecimento for capaz de me transformar, enfim, eu viverei um grande processo de educação, que é o processo de transformação permanente que nunca acaba. O conhecimento não tem aposentadoria. Quanto mais eu me desenvolvo enquanto ser humano, nessa educação integral, e aí eu convido vocês a lerem um livro chamado O Homem Integral, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, onde nós vamos encontrar informações maravilhosas, magníficas, acerca dessa integralidade do homem. Aonde nós vamos ver que nada no planeta dá para ser dissociado. Que o resultado desse movimento de dissociar, de separar o meu, o teu, isso eu faço, isso eu não faço, isso não me cabe, não é minha responsabilidade, gerou esses excessos do descaso, do abandono pelo planeta, do abandono pelas condições em que nós vivemos, pelo descaso da verdadeira finalidade que nós viemos aqui. Então, se reencarnação é um processo de evolução, é o meio que nós encontramos para fazer essa viagem do mundo espiritual para o mundo material e nessa viagem aproveitar para evoluir, para encontrar recursos para o nosso processo de autoiluminação, quando nós entendermos de fato a necessidade da nossa autoiluminação, nós vamos olhar para o lado. E nós vamos perceber o que os nossos excessos causam conosco, com aqueles que estão à nossa volta, com o nosso planeta, com nossa relação material e espiritual no mundo. Quando nós começarmos a perceber a finalidade da nossa encarnação, se não viver mais apenas com o conceito da reencarnação, mas viver como reencarnacionista, o Raul Teixeira, uma vez numa palestra, ele dizia, o mundo, alguém perguntou a ele, o que você acha que falta no mundo? Ele disse, as pessoas serem reencarnacionistas. E alguém perguntou, mas não são, por exemplo, tem tantos espíritas hoje, principalmente no Brasil, e todos são reencarnacionistas? Ele disse, não. Acreditam na reencarnação. Mas se pelo menos a metade dos espíritas que acreditam na reencarnação vivessem como reencarnacionista, pelo menos o Brasil já teria um outro movimento diferente. Entende? Então vamos prestar atenção. Vamos aproveitar esse movimento de ecologia, porque é estudo da casa. Olha, ecologia é o ecossistema, é o nosso movimento. Então, o que é a casa? É tudo. Esse corpo que nós estamos aqui hoje é a casa. É a nossa casa. Nós somos espírito. Eu não tenho um corpo, eu tenho um espírito. Eu sou um espírito. E esse corpo é a minha casa. E essa casa está inserida nessa casa menor aqui, nessa habitação. Que é onde eu moro, que eu divido espaço com meus familiares. E essa casa está contida num outro espaço, que é o bairro, que é o município, que é o estado, que é o país, que é o planeta. Olha que lindo! E se vocês quiserem saber mais, nós viemos das estrelas. Estamos conectados com ela. Toda a nossa forma física é constituída de átomos que giram em torno do Sol, que produzem estrelas em expansão no universo. Querem mais? Olhe para você. Olha como você pensa, como você sente. Você não está sozinho no mundo.
Existem outros seres que dependem de você. Mas para isso você precisa cuidar bem de você mesmo. Porque o descaso com o planeta e com tudo que existe é resultado do excesso de descaso comigo mesmo. Em nome de uma busca insana pelo ter. O que você quer levar na sua bagagem quando você sair daqui? Ecologia. O estudo da nossa casa. Um projeto educacional do espírito que vem das estrelas para a Terra e que precisa se conectar com ele mesmo. Expandir essa conexão, olhar para o lado e descobrir o que realmente importa para você. Então, o que realmente importa para você? Pense nisso. Muito obrigada. Até o próximo encontro.